Fala galera, tranquilo? Mestre Esportes na área, trazendo mais um vídeo da NBA aí com os palpites e dicas para apostas. Começando aí pelo confronto Philadelphia e Clippers. Philadelphia ela tá ali com uma boa campanha, está na quinta colocação da Conferência Leste, com 18 vitórias e 12 derrotas. O time vem de uma fase recente muito boa aí, com 7 vitórias nos últimos 10 jogos, sendo 6 vitórias consecutivas. Os Clippers, eles também ocupam a quinta colocação, porém na Conferência Oeste, com 19 vitórias e 14 derrotas. O time vem numa fase recente, assim, a gente pode dizer irregular, pré-equilibrada, venceu 5 jogos dos últimos 10 disputados e vem de 2 vitórias seguidas. Esse é um jogo que promete ser um dos melhores da noite, vai ser bastante disputado, mas como a Philadelphia joga em casa e tem um bom aproveitamento em seus domínios, o meu palpite é uma vitória para a Philadelphia. O próximo confronto aí, Orlando Magic e San Antonio Spurs. Os Magics, eles estão em campanha ruim, na 13ª colocação, são o antepenúltimo da Conferência Leste até o momento. Foram 12 vitórias e 21 derrotas. Porém, a fase recente dos Magics é boa. Eles venceram 7 dos últimos 10 jogos. Já os Spurs, eles também estão com uma péssima campanha. Ocupam a vice-lanterna da Conferência Oeste com 10 vitórias e 21 derrotas. O time texano venceu 4 jogos dos últimos 10, ou seja, a fase não é muito boa. O Orlando, ele joga em casa, tem vivido um momento melhor. Os Spurs jogaram ontem e não jogam bem como visitantes. Por isso, o meu palpite para esse jogo é uma vitória do Orlando Magic. Agora falando de Knicks e Chicago Bulls. Os Knicks, eles ocupam a 6ª colocação da Conferência Leste, com 18 vitórias e 14 derrotas. Eles vêm com uma excelente fase, tendo vencido 8 dos últimos 10 jogos. Perderam aí o mais recente para os Raptors. Já os Bulls ocupam aí uma péssima colocação, a 11ª na Conferência Leste, com 13 vitórias e 18 derrotas. Nos últimos 10 jogos, eles tiveram apenas 4 vitórias, mas nos últimos 2 jogos tiveram 2 vitórias sim, importantes fora de casa, contra o Miami e o Atlanta. Com o fator casa, algo que influencia bastante na NBA, eu coloco os Knicks como os favoritos para vencer esse confronto. Próximo jogo, Atlanta e Detroit. O Atlanta, ele ocupa ali a 8ª colocação da Conferência Leste. Atualmente o time tem aí 50% de aproveitamento, 16 vitórias e 16 derrotas. Sua fase recente não é muito boa, nos últimos 10 jogos venceram apenas 4. O Detroit é um dos piores times da competição. Eles estão na lanterna da Conferência Leste com 8 vitórias e 26 derrotas. Sua fase recente é tenebrosa. Nos últimos 10 jogos venceram apenas 2 partidas. Assim, como o Atlanta é um bom mandante, tem um time um pouco melhor, e a fase do Detroit é muito ruim, eu coloco uma vitória aí para o Atlanta. Eu acho que não vai ter muita dificuldade. Eu vejo o Atlanta bem favorito nesse jogo. O próximo confronto é Knicks e Bucks. Os Knicks ocupam a 4ª colocação da Conferência Leste. Até o momento, o time venceu 20 partidas e perdeu 12. O time vem de uma fase extraordinária, tendo 9 vitórias nos últimos 10 jogos, sendo 7 vitórias consecutivas até esse confronto de hoje. Os Bucks ocupam a 1ª colocação da Conferência Leste também, é uma excelente campanha. Até o momento, o time venceu 22 partidas e perdeu apenas 9. A fase recente é boa também, o time venceu 7 das últimas 10 partidas. Eu acredito que vai ser um dos melhores jogos dessa noite. Este jogo, ele tem tudo para ser muito disputado do início ao fim, sendo assim decidido ali nos detalhes. Como eu levo em consideração o desempenho recente
e o fator casa, eu acredito numa vitória apertada ali para os Knicks. Próximo jogo aí é Boston Celtics e Minnesota Timberwolves. Os Celtics estão na vice-liderança da Conferência Leste. Neste momento eles têm 22 vitórias e 10 derrotas, porém a fase recente não é muito boa. Foram apenas 4 vitórias nos últimos 10 jogos e 23 derrotas, 2 para Orlando e uma para Indiana Pacers, todas dentro de casa. Já os Wolves, eles estão ali na 10ª colocação da Conferência Oeste, com 50% de aproveitamento, 16 vitórias e 16 derrotas. Nos últimos 10 jogos tiveram 6 derrotas, ou seja, a fase também não é muito boa. A fase dos dois times é ruim, mas eu acredito que pelo Boston jogar em casa e ter um elenco mais qualificado, eles têm bastante chance de se recuperar nessa partida, portanto meu palpite aí é uma vitória para os Celtics. Passando para o próximo jogo, Cleveland e Toronto Raptors. Os Cavs estão ali na 3ª colocação da Conferência Leste, com 22 vitórias e 11 derrotas. Dos últimos 10 jogos, o time venceu 7. Vem uma sequência muito positiva de 5 vitórias contra equipes difíceis. 2 delas foram contra os Mavericks, uma contra o Indiana, uma contra o Utah Jazz e outra contra os Bucks. Já os Raptors vêm com uma campanha bem irregular, eles estão apenas ali na 10ª colocação da Conferência Leste. Até o momento, o time venceu 14 e perdeu 18. A fase recente não é nada boa, dos últimos 10 confrontos a equipe canadense venceu apenas 3. Os Cavs jogarão em casa e por estarem ali na briga pela liderança da Conferência Leste e os Raptors vindo de uma fase bem ruim e não jogam bem como visitantes, eu coloco uma vitória aí para os Cavs. O confronto agora de Rockets e Mavericks. Os Rockets estão na lanterna do Oeste, com a 2ª pior campanha de todos os times da NBA, com apenas 9 vitórias e 22 derrotas. A fase recente é bem ruim, com 6 derrotas nos últimos 10 jogos, sendo 4 derrotas consecutivas. Já os Mavericks, eles ocupam ali nesse momento a 9ª colocação da Conferência Oeste, 50% de aproveitamento, 16 vitórias e 16 derrotas. Nas últimas 10 partidas venceram 5, ou seja, uma campanha assim, bem irregular. E eu acredito que esse jogo será equilibrado, já que os Rockets jogam dentro de casa, mas mesmo assim eu vejo o elenco dos Mavs melhor e acredito que mesmo sendo o jogo equilibrado, eles vençam fora de casa. Passando para o confronto Miami Heat e Indiana Pacers. O Miami ocupa a 7ª colocação da Conferência Leste, 50% de aproveitamento, 16 vitórias e 16 derrotas. Nos últimos 10 jogos foram 6 vitórias, estando em uma fase recente até que regular. Com a mesma campanha, só que em 9º lugar da Conferência Leste, o Indiana, ele aí nos últimos 10 jogos teve apenas 4 vitórias, mas em seu último jogo eles conseguiram aí uma boa vitória contra o Boston Celtics, fora de casa. Este é mais um jogo que tem tudo para ser bastante equilibrado, mas jogando em seus domínios eu vejo um leve favoritismo para a equipe do Miami, então vitória para Miami. O próximo jogo Oklahoma Thunder versus Pelicans. O Oklahoma ali, eles ocupam nesse momento a 12ª colocação da Conferência Oeste, com 14 vitórias e 18 derrotas. Nos últimos 10 jogos eles vêm aí de uma forma irregular, com 5 vitórias, porém eles vêm com 3 vitórias consecutivas e contra times até bons. Óbvio, o Grizzlies, que estão ali disputando a liderança da Conferência Oeste, Blazers, eles venceram 2 vezes, e todas essas vitórias foram dentro de casa. Já os Pelicans vêm com excelente campanha, eles ocupam no momento a 3ª colocação da Conferência Oeste, com 19 vitórias e 12 derrotas. Venceram 6 dos últimos 10 jogos,
Ontem eles venceram os Spurs e encerraram uma sequência de 4 derrotas. Esse é um jogo assim que eu vejo de difícil previsão. Se fosse com as equipes, as duas equipes descansadas, eu colocaria vitória para os Pelicans, porque eles têm um elenco melhor e estão ali na terceira colocação da Conferência Oeste. Mas o Thunder vai jogar dentro de casa, vem de 3 vitórias consecutivas, e os Pelicans, apesar do que eu falei de ter um melhor time e brigarem pela liderança, eles chegam para esse jogo cansados, porque eles jogaram ontem. Então, por esses motivos, eu coloco uma vitória do time de Oklahoma. Passando para o próximo confronto, Denver e Blazers, os Nuggets vêm de ótima campanha e ocupam a liderança da Conferência Oeste. Eles estão nesse momento com 19 vitórias e 11 derrotas até o momento. O time ele venceu 6 das últimas 10 partidas. Já os Blazers, eles ocupam a 8ª colocação da Conferência Oeste, com 17 vitórias e 15 derrotas. Assim como o Denver, dos últimos 10 jogos disputados, o time venceu 6 e perdeu outros 4. E meu palpite para esse jogo aí, os Nuggets, eles vão jogar em casa. E eles são excelentes mandantes, perderam apenas 3 jogos dentro de casa. Então eu vejo favoritismo para a vitória dos Nuggets. Então, vitória para os Nuggets. Próximo confronto, Phoenix Suns e Memphis. Os Suns, neste momento, estão na 4ª colocação da Conferência Oeste. A campanha de 19 vitórias e 13 derrotas. A fase recente não é nada boa, com 6 derrotas nas últimas 10 partidas. Já a equipe de Memphis está na vice-liderança do Oeste. Eles possuem aí 19 vitórias e 11 derrotas, a mesma campanha do líder Denver. Nos últimos 10 jogos foram 7 vitórias, perdeu 2 dos últimos contra Denver e Thunder. Este promete ser um confronto bem disputado, e mesmo a equipe de Memphis vindo de uma fase melhor, eu acredito que os Suns, jogando em casa, eles vão fazer de tudo para se reabilitar. E já que nos últimos 4 jogos eles tiveram 3 vitórias, então eu coloco assim, vai ser um jogo apertado, mas eu acredito na vitória do Phoenix Suns. O próximo jogo é Kings e Washington Wizards. Os Kings eles ocupam a 6ª colocação da Conferência Oeste, com 17 vitórias e 13 derrotas. Estão com uma campanha assim, até que equilibrada até o momento. O time ele venceu 6 partidas nos últimos 10 jogos. Já os Wizards se encontram na 12ª colocação da Conferência Leste. Até o momento o time teve 12 vitórias e 21 derrotas. Nos últimos 10 jogos, a equipe de Washington ela venceu apenas 1, ou seja, é uma fase extremamente tenebrosa. Então não tem nem muito o que dizer, né? Os Kings jogaram em casa e eu vejo total favoritismo para a equipe de Sacramento sair com a vitória desse jogo. Portanto, vitória para os Kings. E para o último confronto, Lakers e Hornets. Os Lakers estão com uma péssima campanha, mesmo tendo aí excelentes jogadores, ocupando a 13ª colocação, com 13 vitórias e 18 derrotas. A fase recente, assim como a campanha, também não é nada boa. Dos últimos 10 jogos foram apenas 4 vitórias. E assim como os Lakers, os Hornets vêm com uma péssima campanha, com 8 vitórias e 24 derrotas, ocupando a vice-lanterna da Conferência Leste. O time venceu aí apenas um jogo dos 10 últimos jogos, ou seja, tá horrível. E pela campanha dos dois times, eu acredito assim, que será um jogo bem equilibrado, mas como os Lakers jogam em casa, eu vejo um leve favoritismo para a equipe da Califórnia. Então eu coloco aí uma vitória aí para os Lakers. Vai ser um jogo apertado, mas eu acredito que eles vençam. Agora, galera, eu vou deixar aqui no canto aqui umas sugestões de aposta. Eu preciso muito que a galera se inscreva para ajudar o canal. Eu sempre
Vou deixar aqui apostas para vocês e à medida que forem crescendo aí o número de inscritos, de curtidas, eu vou sempre deixando mais e mais dicas de aposta. Então é muito importante para você que viu esse vídeo se inscrever. Então é isso aí, galera. Eu agradeço pela audiência. Curta, se inscreva, compartilhe. Tamo junto. Aquele abraço.